Prezados, o próximo ponto agora vai ser esse que está na tela: produtividade, custo de produção e custo operacional. As três primeiras razões importantes que a gente vai ver do monitoramento e do planejamento. É, e, e, novamente, eu vou aproveitar a aula já gravada, tá certo? Bom estudo a todos. Então, você lembra quando eu estava lá na calibragem, que eu estava falando de população 1, população 2, que eu vi uma, duas, três, cada população só tinha 3 indivíduos. Aí eu tirei a média, somei, vi que o somatório era igual, aí a média era igual também, o N era igual também, tudo era igual. Aí, pô, para poder comparar essas populações, eu levei em consideração a variação dos indivíduos em torno da média. E quando eu só peguei só o desvio em torno da média, aí, claro, se era a média, a soma dos desvios dava zero, e por isso eu elevei ao quadrado para que eu pudesse somar. Aí ficou tudo positivo. Aí eu tive a soma dos quadrados dos desvios. Aí eu pude ter o desvio médio dividido por N, no caso da população. No caso de amostra, eu divido pelo grau de liberdade, que é N menos 1. E aí daí eu tive a variância, obtive a variância. O quadrado médio dos desvios. E aí, essa variância, ela é uma expressão da variação, é um parâmetro, né, de análise de uma população, mas ela está expressando os desvios, ou a média dos desvios, ao quadrado, para eu ter uma expressão da média dos desvios da população na unidade que eu estou medindo, seja metro cúbico, seja hectare, seja quilômetro, seja lá do que for, da variável, aí eu tenho que tirar a raiz quadrada da variância e eu passo a ter o desvio padrão. Então, qualquer população normalmente distribuída... Aí, professor, mas e a população que não é normalmente distribuída? Ah, você não prestou atenção naquela explicação do teorema do limite central. E nem viu aquelas transparências onde eu peguei uma distribuição binária de uma moeda. Pá, ou é cara ou é coroa. Não é? Então vai lá, olha lá de novo, olha lá com calma. Eu tenho uma distribuição normal aqui. E nessa distribuição, o que eu sei? Seja lá qual for essa distribuição, ela vai ter uma média. Essa distribuição de uma variável qualquer, volume, abundância, ela tem uma distribuição normal. E ela tem uma média. Ela tem uma média. Isso aqui é a evolução a evolução. São os valores da média. Aqui, nesse eixo aqui, eu tenho a frequência. Nesse eixo aqui, eu tenho a frequência. Então, valores muito abaixo da média. Aqui são os valores da média. Nesse eixo aqui, eu tenho os valores da média. Então, aqui eu tenho a frequência, o número de observações na população em relação à média. E eu vejo que a gente já viu lá na tabela lá que mais ou menos 68% da população, de uma população com distribuição normal, tem a média mais ou menos um desvio. Acima da média ou abaixo da média, aí eu vou tendo cada vez menos. Por exemplo, se eu pegar a turma e medir a altura, se eu pegar a turma e medir o peso, se eu pegar a turma e medir a idade, sempre vai ter a média, vai ter, se for uma distribuição normal, vai ter gente acima da média, vai ser assim, a nota, vai ter gente acima da média, vai ter gente abaixo da média,
e vai ter gente na média, e na média mais ou menos um desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, que é o quadrado médio da soma dos quadrados, quadrado médio dos desvios, desculpa, quadrado médio dos desvios, eu vou ter a minha população. Veja bem, naquela conversa lá, antiga, descartável, só serve em prova mesmo, porque aí você pode dar a tabela. Eu tenho uma tabela aqui da distribuição normal, né, e que eu tenho uma expressão de metade, porque é quiral, né, simétrica, então da área do peso de metade, pegando aqui os inteiros e aqui os decimais, aqui o inteiro e décimo, e aqui o centésimo, naquela tabela lá que eu forneci, mas está lá no exercício lá para você fazer a sua com 4 casas, 5 casas, só para você ver, olha só, porque antigamente Neguinho trabalhou muito, para ter uma ideia, o Niriguchi, quando ele fez, Niriguchi que é o papa do manejo florestal da Amazônia, um dos papas da Amazônia, melhor, e o papa do manejo florestal do INPA, é o papa do INPA e um dos papas da Amazônia, dos maiores da Amazônia, a dissertação de mestrado dele foi uma tabela de volume. Por que foi uma tabela de volume? Porque ele teve que trabalhar pra caramba. Para depois a pessoa pegar lá o diâmetro o diâmetro da árvore e a altura. E aí ver qual era o volume. Usava aquela tabela lá para calcular volume. Aí depois, usando o quê? Um modelo. De repente, agora não. Agora você tem um modelo, você faz você não precisa usar tabela. O modelo já dá direto. Muito que a gente vai ver ainda tem ressaca do tempo do discreto. Ou seja, a maioria das variáveis tem variação contínua. E aí, para poder trabalhar, você vai ver lá na frente, você vai ver lá na ergonomia, no tempo de descanso. Na maioria, as pessoas trabalhavam muito, e aí desenvolviam tabelas de dupla entrada para você poder estimar em função da idade, do peso, sei lá, o que era. E aí, isso não faz o menor sentido. Não é a tabela Z que não faz sentido, não é a tabela T que não faz sentido. Não faz sentido nenhuma tabela. Por quê? Porque as variáveis têm distribuição contínua. E você tem que ter o modelo. Inclusive, a gente vai fazer um exercício de resgatar. Você vai ver assim, ó. Não, de 20 a 30 anos é uma coisa. De 31 a 40 é outra coisa. Cara, da vida. Então, de 20 a 30, de 20 anos, são 10 anos. Será que eu trato igual? Aí o cara fez 31, o cara já vai para outro. Então, antigamente se fazia muito disso. Que essa tabela que procura, a tabela do Zenver que procura reduzir, mas fazia muito disso, transformar uma variável contínua em discreta. Isso não é bom. Claro, você pode desenvolver e correr atrás de modelo. Hoje você usa modelo e você usa com facilidade. Inclusive a distribuição normal, nem normal reduzido, não precisa. Agora o software tem, mas não precisa. A sua população especificamente, desde que você saiba a média e o desvio. Por amostragem, claro, a estatística. Mas um monte de informação que foi produzida e que está disponível hoje, está disponível, que você usa ou não usa. Se não for engenheiro, não quer saber, né? Quero só ter o meu emprego aqui, não vou esquentar a cabeça disso. Já estou envelhecendo. É o tipo de postura que já vai envelhecendo daí. Já começou a envelhecer. Mas não importa. Você tem que ter um esforço que às vezes você não é um pesquisador de ergonomia, não é um pesquisador de seja lá do que for, de alimentação, você não é um nutricionista, é só um engenheiro florestal. Aí você pega uma tabela, aí o cara transformou o que foi muito válido na época, uma distribuição contínua em distribuição discreta, e aí você tem que aprender a fazer o contrário. Eu posso pegar essa tabela, vou olhar, a de 20 a 30 eu vou dar um tratamento, de 31 eu já dou. Eita, não. Eu posso usar artifícios matemáticos
né, usar planilha, né, é para transformar uma distribuição discreta numa distribuição contínua. Tá certo? Esse é um assunto interessante que a gente vai tratar na aula prática. Então vamos lá. Vamos tratar em alguma prática lá. Então, eu aqui nessa tabela aqui, que foi a da normal reduzida, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu tinha uma população, na verdade, eu fiz uma amostra, aí eu vou usar uma estatística para estimar um parâmetro. O que eu quero saber? A média do parâmetro. Então, eu usei uma estatística para estimar o parâmetro e aí nessa amostra aqui, eu tive uma média e um desvio. Valor médio e um desvio. Mais um desvio, menos um desvio. Beleza? Tá. Aí, o que eu fiz? Eu peguei como é que eu fazia antigamente? Eu pegava uma população, estabelecia a média dela, vi que ela tinha uma distribuição normal, ou seja, a média está bem aqui. Quanto mais eu me afastava da média para mais ou para menos, no caso aqui que é o valor, né? O valor. E aqui é o N, né? Para mais, para menos, menos indivíduo. Então, perto da média, mais indivíduo. Eu calculei a média e subtraí de cada observação a média. Ou seja, eu peguei essa nuvem de pontos, como eu subtraí a média de todos eles, essa nuvem de pontos ficou igualzinha aqui embaixo. Ou seja, a média passou a ser zero. Ela ficou igualzinha. O desvio acima e abaixo ficou igualzinho, só que acima e abaixo de zero. Aqui está zero. Aí depois eu peguei e vi qual era o desvio médio. Peguei todos esses desvios, dividi por N para ter o desvio médio. Qual que era o desvio médio? E comparei cada um desses desvios com a média. Então, desvio assim, vamos dizer que esse aqui seja o desvio médio. Esse aqui é um desvio grandão em relação à média. Esse aqui é um desvio pequenininho em relação à média. Um desvio maior ainda em relação à média. Eu comparei cada um desses desvios em relação à média. E aí eu fiz uma outra distribuição cuja média é zero, mas os desvios não são mais os desvios originais. São os desvios comparados ao desvio médio. Então, se algum desvio desse aqui fosse igual ao desvio médio, então esse desvio aqui é igual ao desvio médio dividido pelo desvio médio, então ele vai ser igual a 1. Essa é a distribuição da normal reduzida. Essa é a distribuição que a gente trata o tempo todo e que muitas vezes a gente não sabe. Caiu a ficha. Então, a média é zero e o desvio padrão é 1. Qual que é a utilidade dessa distribuição atualmente? Nenhuma. Só para fazer uma tabela, para fazer uma prova. Se eu vou aplicar uma prova para você, não vai ter outro jeito. Eu não posso te dar o computador. Eu até poderia te dar, até fiz isso. Só que aí, quando eu passei o computador, eu falei, não, pode pesquisar na internet. Eu estou te fazendo uma pergunta. Você tem mais é que aprender mesmo. Pesquisar na internet. Não tem que decorar nada. Não decore nada. Procura na internet, cara. Faça a revisão. Mas aí a rapaziada sabe o que fazia? Perguntava pro colega do lado qual é a resposta. Assim, não, a resposta. Aí não tinha como avaliar o conhecimento. Aí não. Infelizmente não dá para usar a internet, não dá para usar o computador, não dá para usar telefone celular. Tu vai precisar da tabela e aí tu vai usar essa tabela aqui que eu tô te fornecendo. Você pode ficar tentado a fazer isso. Pô, vou colar. Pode. Duas coisas sobre isso. Vou até abrir um parênteses aqui rapidinho. Primeiro, você vai saber. Mais importante, você vai saber
você vai estar burlando. Certamente a pessoa que toma essa decisão, ela toma uma decisão com alguma justificativa. Ninguém é mal por ser mal. Salvo se for pancada da cabeça. Aí precisa de estar no hospício. Em geral, as pessoas têm um berço que lhe ensinam determinados padrões. Ela pode seguir aquele padrão ou pode burlar o padrão do berço por algum motivo. Que às vezes é do berço mesmo lhe dá o argumento. Então, não, estou fazendo isso porque eu já tenho que me formar, já estou atrasado. Ela sempre tem uma desculpa. Aí, de repente, ela se auto-justifica ou justifica para os colegas. E, não, quando ela se formar, não, quando eu me formar, aí já vai ser outro papo. Aí já vai ser outro papo. Não é verdade. Não é isso que ocorre. O que ocorre é, quando, em geral, quando a pessoa se forma, ela tem mais argumentos ainda, porque ela tem conta para pagar, colégio de menino, luz, aluguel. Aí é que ela arruma aquele outro, porque não é aquela. Só a justificativa que mudou, o modus operandi continuou. Só agora foi aperfeiçoando, né? Isso é muito ruim para a profissão, é muito ruim para a sociedade. A profissão a vida pagou um preço muito caro na Amazônia. O estado era completamente longe, então deixou. Foi muito ruim isso. Né? Agora tem só mais um parênteses, e aí a gente volta aqui para o ponto. Quando a pessoa que ela burla e que ela justifica, não, que é isso, prova não prova nada, não testa nada. Pá. A pessoa que tem esse tipo de como profissional, como pessoa mesmo, né? De repente não devolve o troco, a caixa errou no troco, porra, me dei bem. O cara errou aqui na conta, porra, me dei bem. A pessoa que trata assim, ela é vista. Ela pode até enganar alguém que está testando ela. Ah, consegui colar aqui, o cara nem viu, beleza, me dei. Mas ela não tem como escapulir da sociedade. Então, você vai ver os seus colegas, profissionalmente falando. Aí você vai lembrar, puxa vida, aquela pessoa é criteriosa naquilo que ela faz. Ela faz no capricho. E isso é muito legal. Você não vai dar conta de fazer tudo. Mesmo que você queira e seja importante, seja interessante que você aprenda SIG, aprenda banco de dados, aprenda a redigir bem um texto, estude botânica, estude tudo o que está a ver na profissão. A profissão é muito vasta. Dependendo de onde você vai trabalhar, o projeto que você se inscrever, se candidatar, concorrer, ganhar, tem a ver com várias minúcias da profissão e é super interessante você ter um leque de conhecimento, né? De pessoas, de profissionais. Aí não é só engenheiro florestal, não. É de motosserrista, de mateiro, de operador de máquina. Não tem um leque, né? Para você poder contratar a pessoa certa, né? Um revisor de texto, seja lá o que for. E no meio da engenharia florestal, as pessoas que você conheceu na graduação formaram antes de você, depois de você, mas que você conviveu durante 5 anos, 6 anos ou mais, né? 5, você vai encontrar as pessoas e você vai saber, ih, rapaz, esse aí não contrato não. Esse aí eu conheço essa figura. Não vai, não. É melhor pagar mais caro pelo outro que o outro que eu sei que vai me dar o resultado no qual eu vou ter que assinar embaixo. Então, aqui eu fiz, voltando aqui, desculpe aqui eu fiz de uma população real que eu estou trabalhando, né? E aí eu usei a normal reduzida para eu poder ter, porque eu tinha uma tabela. Eu tinha uma tabela e através dessa tabela eu pude
pegar um valor qualquer, digamos, que essa minha população aqui, a média foi, vamos dizer que a média foi 100, o desvio padrão foi 10. Então, a média mais um desvio foi 110, a média menos um desvio foi 90. Então, 68, mais ou menos 68%, eu não sei se é 68%, talvez eu esteja errado aqui. É só ver na tabela ou na função lá. Então, 68% da população está aqui, e a minha população tem média 100, eu não sei da população, a minha amostra. Tem média 100 e 68% está entre 90 e 110. Eu quero saber assim, então, tá, mas quanto será que eu tenho indivíduos acima de 115? Hoje é fácil, usando a função, mas antigamente não era, aí eu usava a tabela. Porque para essa população aqui, com média zero e mais ou menos um desvio, foi feito toda uma integração integral no tom e o do volume, e aí eu sei a probabilidade de cada pedaço. A tabela só pega assim a metade, claro, senão você vê o dobro da tabela é completamente desnecessário, eu só preciso da metade, e aí eu somo, multiplico por 2 para saber a outra metade. Mas então, essa foi a razão. Então, aqui, nessa realidade aqui, eu quero saber quem é 115. Quanto é 115? Quanto que tem mais do que 115 na minha população? Eu pegava esse 115, diminuía da média. Opa! Já fiquei com a média zero. Diminuir da média, lembra? Diminuir da média, naquele gráfico lá, diminuir da média. Já ficou com a média zero. A média não era 100, tá? 115 menos 100. Agora, vou dividir pelo desvio padrão. O desvio padrão não era 10? A média foi 100, de 110 a 90, 68%. Então, aí dividido por 10. Então, 115 menos 100 dá 15. 15 dividido por 10 dá 1,5. Aí eu ia lá naquela tabela lá, esse 1,5 aqui, eu ia lá naquela tabela lá do Z, pegava 1,5, tá bem aqui, 1,50 aqui. Aí eu via qual que era o valor que estava ali. E esse valor que estava ali é o peso desse pedaço aqui. Só que era desse pedaço daqui até 115. Eu não quero, ele estava me dizendo essa área aqui, ó, até 115. Eu não quero 115. Eu quero acima de 115. No caso, eu estou olhando aqui, desculpa. Estou olhando aqui, eu quero acima de 1,5. Aqui está 1, acima de 1,5. Então, se ele está me dando essa área aqui até 1,5, quer dizer, essa probabilidade até 1,5, eu quero justamente a ponta que sobrou. Eu vou pegar 0,5. Por que 0,5? Porque essa metade toda, a área toda dessa, a probabilidade toda desse lado aqui. E ele me deu ali, ó, quando eu dei o valor, ele me deu um valor de Z, aí deu o e-mail, ele me deu ali a probabilidade daquilo. 5 menos, me deu essa área aqui, ó. 5, aí vai ser 4, uns quebrados. Vai sobrar alguma coisa pequena aqui, que é justamente essa área aqui. Essa área aqui, que é o peso, também é a probabilidade, e essa probabilidade aqui, que eu vou aplicar, ou esse peso aqui, que eu vou aplicar na minha população total. Para saber quantos indivíduos eu tenho lá. Sacou? Então tá, isso aqui eu estou tratando de uma população. Mas a gente viu lá na análise combinatória, na combinação N, e se eu pegar uma área, mesmo que pequena, com uma amostra, mesmo que pequena, eu vou ver a combinação de quantas amostras eu posso fazer aqui, que é enorme. E aí, o que adianta aquele meu valor, não é? O que adianta aquele meu valor? Eu preciso mesmo de um intervalo de confiança.
da média da população verdadeira. E se eu fizesse todos os inventários, n fatorial, n menos n fatorial, n fatorial, todos os inventários, eu também iria ter, com todas as combinações possíveis, a primeira com a quinta e a sexta, a primeira, com todas as combinações possíveis. Aí, claro, que isso aí pode ter vários graus de liberdade. Posso fazer com 3 amostras, com 4 amostras, com 5 amostras, com 6 amostras. Cada uma dessas vai dar uma combinação diferente, um resultado de inventário diferente, né? E se eu tiver que fazer todos eles, eu vou gastar um monte de inventário. Então, se eu considerar todos esses, eu vou ter uma distribuição também normal. Agora, não é mais da população, é dos inventários, da combinação deles. E aí, eu tenho uma outra distribuição. Eu tenho uma outra distribuição. Desculpe, foi mal aqui. Eu tenho uma outra distribuição que já não é mais. A mulher vai achar isso ótimo. Que já. Aqui, ó. Então, que já não é mais. Que já não é mais aquela distribuição da população, mas a distribuição dos inventários. Aí eu te pergunto, a distribuição. Aqui, vamos dizer que essa população aqui tivesse 100 indivíduos. Como aqui, naquele exemplo que a gente fez. Aí eu fiz com grau de liberdade 2, com 3 unidades de amostra. Aí deu 100 e tantos mil. Esses 100 e tantos mil inventários aqui, eles vão ter qual média? Que média? Eles vão ter uma média. Esses 100 e tantos mil, que seriam só... Ó, aqui a população tinha 100, lembra? Tinha 100. E eu pegava de 3 em 3. Mas no primeiro, eu peguei... O primeiro inventário, ele me deu uma média 1. No segundo inventário, ele me deu uma média 2. No terceiro inventário, nos 117 mil e cacetada, me deu uma média 117 e tal cacetada. Aí daí, eu peguei todos os inventários, tirei a média deles. Qual que é a média deles? A média deles é exatamente igual à média da população. Por quê? Porque cada uma dessas combinações, cada uma dessas alternativas, contou a primeira amostra ali, ela jogou com as outras a mesma quantidade que a segunda amostra jogou com as outras, que jogou a mesma quantidade que a terceira amostra jogou com as outras. Então, como nenhuma delas se sobrepôs, tratou em mais quantidade que as demais, a média de todos esses 100 e tantos mil inventários vai ser necessariamente igual à média da população. Daqueles 100 ali, daqueles 100 inventários. Desculpa, daqueles 100 hectares. Então a média, exatamente. Só que, se eu pegar a média desses inventários, inventário 1, a média do inventário 1, a média do inventário, aí eu vou comparar cada um deles com a média da população. Aí eu vou ter o desvio desse inventário, que também tem uma distribuição normal. E aí pode ter um inventário que pegou justamente as 3 parcelas que tem o menor volume na população. Então vai estar aqui embaixo. Ou pode pegar os 3 parcelas que tem o maior volume. Ou vai estar aqui em cima. Vai estar aqui na frente, aqui em cima. Então, se eu comparar cada um desses inventários com a média da população, eu vou ter um desvio. E se eu somar esse desvio, vou ter qual resultado? Estou esperando você dar a resposta, pensar na resposta. Se eu comparar cada um desses inventários, de 117 mil alternativas que eu tinha, com a média da população, cada um desses inventários vai ter um desvio em relação à média. Ou seja, a média da população, vamos dizer que seja 100. Aí eu peguei as 3 principais, nessa combinação aqui, eu peguei os 3 que têm menor volume.
Então vai estar lá embaixo. O desvio vai ser bem grande. Então, vou ter vários desvios. Aí eu vou somar esse desvio. Qual vai ser o resultado? 1, 2, 3, 4, 5. O resultado vai ser 0. Lógico. Lógico que vai ser 0. Tomara que você tenha pensado nisso. Então eu vou elevar esse desvio ao quadrado para tornar todos positivos. Vou somar todos eles. Aí eu vou ter a soma dos quadrados dos desvios dos inventários. E aí eu vou dividir. Não manchei minha camisa, achei bom. Manchei só. Bom, aí eu vou dividir. E aí eu vou depois, eu posso. Aí depois eu vou dividir pelo levantamento médio, pela média, pelo número de N, né? Agora N. Por quê? Porque a população toda. Variância sobre N. No caso aqui, não N sobre 1. Variância sobre N, de todos os inventários. Aí variância sobre N. O que é isso aqui? É a variância média. Ou a variância da média. Ou a média das variâncias. Que cada um vai ter uma variância. Cada um vai ter uma média, cada um vai ter uma variância. Eu vou ter a variância, eu vou dividindo por N, cada um vai ter uma média, cada um vai ter uma variância. Eu vou ter dividido por N, eu vou ter a variância média. E cuja raiz quadrada da variância média, raiz quadrada de variância, é o erro padrão da média. O erro padrão da média, SX, erro padrão da média. SX. Eu agora vou fazer uma tabela. Isso aqui é uma distribuição normal. Vou fazer uma normal reduzida para isso. Tá certo? E aí eu tenho a tabela lá do T, que aqui, ó, eu podia ter uma tabela de T, que é uma normal reduzida, para cada grau de liberdade. Para 3, 4, 5, 6, já mostra, né? 3, 4, 5, 6, 8, para grau de liberdade. E a tabela inteira, de toda a probabilidade, mas não é. Quando eu estabeleço que eu quero que não seja mais do que 10%, com 95% de probabilidade, eu estou dizendo o quê? Eu quero que entre o limite inferior e o limite superior do meu intervalo de confiança tenha 95% de probabilidade de quê? De que a média da população esteja aqui dentro. Aí aquela tabela T lá, inteligentemente, ela só mostra esse pedaço aqui da curva. Porque não, é diferente daquela ali, da Z. Aqui eu posso querer quanto que eu vou ter, eu falei ali, quanto que eu tinha mais que 115, mas eu poderia querer, eu quero ter entre 80 e 90. Quantos que eu tenho entre 80 e 90? Aí eu vou ter que pegar 80, transformar em Z e ver qual é a probabilidade, 90, transformar em Z e ver qual é a probabilidade, subtrair um do outro para saber qual é a fatia da 80 e 90. Aqui tem 100. 80 e 90. 90 aqui. 80 e 90. É aqui, ó. Eu vou pegar essa fatia aqui e saber a porcentagem, o peso disso na população entre 80 e 90. Então, eu preciso da curva inteira quando eu estou trabalhando com a normal reduzida. Aqui não. Aqui eu não preciso. Eu quero só isso aqui, ó. Aí eu não trabalho com a probabilidade, eu trabalho com a significância. Se é 95% de probabilidade, quer dizer o quê? Que é 5% nas duas pontas, quer dizer que é 2,5 aqui, 2,5 aqui. Tá certo? Aí ele me dá só isso aqui, ó, 2,5%, 0,025. Aí eu vou lá na tabela T e vejo lá 0,025 bicaudal.
né? Porque eu quero maior ou menor, né? 95% de probabilidade, ou seja, 95% da área, né? Aí sobrou 5, 2,5 para cada lado. Aí eu vou lá 0,25 na bicaudal, que se fosse unicaudal, eu teria que procurar 5%. E aí vou ver qual o grau de liberdade que eu tenho, né? Aí, ou seja, quantas unidades de amostra eu utilizei. Aí eu vou ter um valor. Esse valor aqui é o valor de T. Você lembra que lá naquela população que a gente estava falando, e tinha uma nuvem, aí eu subtraí da média um valor menos a média, aí depois a nuvem veio para cá, aí eu dividi pelo desvio padrão, para ter a normal reduzida, para ter Z, não é? Aí esse Z aqui, eu ia lá para ter a probabilidade, né, não nessa tabela, na outra, para ter a probabilidade, que eu multiplicaria essa probabilidade, que seria essa área aqui. Eu pegaria essa área aqui e multiplicaria pela população para saber quantos tinha. O T, por isso que chama inverso de T. Eu pego o valor de T, em vez de o valor, aí não seria Z, seria T. Esse T eu multiplico pelo desvio padrão. Esse T aqui, mas não é mais pelo desvio padrão. É pelo erro padrão da média dos inventários. Então é por TSX. Pelo erro, pelo SX. Eu multiplico pelo desvio padrão. Pego isso aqui e jogo para lá. TSX. Tá? E somo com a média. Aqui eu não dividi com a média, agora eu somo com a média. Para poder jogar lá eu multiplico pelo desvio padrão para saber quanto que ele está na população. Aqui, ó. Presta atenção, não perde não. Dá um pause e volta. Eu tenho a média aqui, ó. Esse T aqui eu tenho a média. Aqui eu tenho o desvio. O erro padrão da média. O erro padrão da média. Aí, o T que me fala aqui, eu multiplico, é o valor que eu vou multiplicar o desvio padrão. Digamos que esse T seja 1,5. Então, eu vou pegar esse desvio padrão, que é 1, na T reduzida é 1. Então, vou pegar, aí digamos que é 1,5, esse T aqui. Esse 1,5 aqui que eu vou multiplicar esse 1,5. Esse T aqui eu vou multiplicar 1,5, ou seja, já voltei para aqui, para aquele normal agora. E agora eu somo com a média. E somo com a média. Então, T eu multiplico pelo desvio e somo com a média para ter o intervalo, o limite superior do meu intervalo de confiança. E subtraio da média para ter o limite inferior do meu intervalo de confiança para que a média da população esteja aqui dentro. Tá beleza? Então, foi uma recapitulação daquela explicação que ficou mal dada e agora eu estou esperando ter, vamos dizer assim, diminuído a minha dívida didática contigo. Beleza? Qualquer coisa me pergunta lá. Me bota numa situação delicada lá. Me pergunta difícil. Então, aí olha só. Esse TSX, a média, mais TSX, agora você sabe o que é T. Você não sabe o que é T. Se você falar para mim que T é uma coisa que você pega na tabela, esquece. O Niriguchi fala assim, no livro dele de estatística de manejo florestal, ficou bonito, hein? Estatística de manejo florestal, ele fala assim, quando ele fala assim, ó, tá vendo que a média de todos os inventários tem que ser igual à média da população? Aí ele é curto e grosso, ele fala assim, ó, se você não entende isso, muda de profissão. Ele é assim, vai lá no livro e vai ver. Se você não entende isso, muda de profissão. Eu não acho isso. Eu até quero abrir um parênteses. Agora não, chega de parênteses. Então, você viu que é a média mais T, eu vou multiplicar o erro padrão da média. Para quê? Para ter o limite superior. Ou a média menos TSX para ser o limite inferior. Limite superior, limite inferior. Esse TSX aqui
é o erro amostral. Na figura lá, é o quanto que você multiplicou o t, quanto você multiplicou o erro para ter o limite superior. Esse TSX aqui é o teu limite, é o teu erro amostral. Não é o erro não amostral, é o erro amostral. Então, vamos lá. Vamos continuar o raciocínio. Então, se o erro é igual a TSX, o erro é igual a T raiz quadrada da variância da média. Viu lá? Beleza. Então, se eu elevar tudo ao quadrado, eu vou dizer assim, ó. Claro, se é uma igualdade, eu faço a mesma coisa com os dois. Então, erro ao quadrado é igual a T ao quadrado igual variância sobre N. Né? Se eu elevei ao quadrado aqui, tirei a variância e pronto. Isso aqui. Tá beleza? Se eu multiplicar isso por N, é uma igualdade, vou multiplicar os dois por N. Vou multiplicar por N aqui e multiplicar por N aqui. O que vai acontecer? Quando eu multipliquei por N aqui, subiu. Né? E ficou N aqui. E agora eu vou... Continua a igualdade. Agora eu vou dividir todos os dois por erro ao quadrado. Erro ao quadrado. Erro ao quadrado. Eu vou, então agora... erro e erro aqui. Isolei o N. Então, N, o número de unidades de amostra que eu teria que obter, seria T ao quadrado, que eu já tenho. A variância, olha aqui a variância sobre o erro ao quadrado. Certo? Então, é a mancha do coelho, né? A mancha. Olha lá. Então, N é igual a T ao quadrado S2. Então, essa é uma forma de dimensionamento. Eu pego o T, está lá na tabela, pego a variância da minha amostragem, da minha amostra, né? E o erro ao quadrado. Esse erro ao quadrado aqui, em geral, então esse T aqui vai influenciar na probabilidade. Esse T aqui vem da significância que eu quero, 95, 90, 98, 99. E esse erro aqui ao quadrado, na verdade, esse erro aqui, que seria, então, vamos dizer que eu vou botar aqui, ó, eu quero 10% sobre a média, então 0,1 vezes a média. Então eu pego a média da minha amostra, eu fiz lá um inventário piloto, uma amostragem, e o erro amostral ficou muito grande, ou seja, ficou bem mais do que 10% que eu gostaria, eu queria até menos que 10%, ficou o limite inferior sobre o limite superior, porque esse erro em amostragem aqui seria TSX, ou seja, o erro padrão da média dos inventários vezes T, para chegar lá no 95% de probabilidade, sobre a média. Se eu comparar esse erro, que é o erro amostral, sobre a média, eu vou ter um erro 8%, 9%, 12%, 25%. 25% é muito grande. 25% é muito grande. Eu quero uma curva mais leptocúrtica. Eu não quero uma curva platicúrtica. Porque se eu tiver uma curva platicúrtica, a diferença entre o limite superior e o limite inferior vai ser muito grande. Aí não adianta, eu vou fazer todo aquele meu dimensionamento, eu não cometi erro no amostral, vou fazer todo aquele dimensionamento de equipe, de máquina, de equipamento, pegando o limite inferior, às vezes eu pego o limite superior, dependendo do que eu estou calculando, mas aí vai ser tão grande que vai ser absurdo. Imagina, você faz um inventário, ó, quanto é que deu lá? Aí o povo, a média lá, no caso, estou falando da Amazônia, né?
A média deu 15 metros cúbicos. Pô, cara, pô, que legal. Qual foi o seu erro? Nem deveria ter te perguntado, já deveria ter me dito. Não, 15 mais ou menos 8. Ah, poxa. Aí não dá, né, cara? Se tirar 8 de 15, aí você vai ter 8, né? 8 de 15, não. Eita, vai ter 7, né? 7 mais 8. Então, 7 metros cúbicos é praticamente inviável. 7 metros cúbicos por hectare é. Cara, o cara teria que fazer o cara vai ter que agregar tanto valor, já serrar, já, porra, já ter exportação, ter um preço, madeira muito boa, para ele poder. Não vale a pena entrar na floresta, pegar só isso. É, e 15 mais 8 dá. E, cara, é um absurdo de madeira. Muita madeira. Então, um erro amostral muito grande, você não quer. Você não quer uma distribuição platicúrtica. Que tem lá também, olha lá na calibragem. Quanto maior o N, mais a curva vai ficando leptocúrtica. Então, você quer uma distribuição mais leptocúrtica, o mais possível. A diferença entre o limite superior. Mas o que tem a média? Esquece a média. A média daquele inventário que você fez. Você quer é o intervalo de confiança da média da população. Então, como é que você expressa isso? Se ela está leptocúrtica ou platicúrtica demais. Você faz uma razão, onde você pega o erro amostral e compara ele com a média. Não tem duas formas de você comparar, uma subtraindo a outra. É uma forma de comparar. Mantém a unidade. Aqui não. Esse erro amostral aqui está na unidade da variável que você está medindo. Pode ser tempo, volume, seja lá o que for. E essa média também é da variável que está variando. Então, esse erro amostral aqui vai ser alguma coisa, 0, alguma coisa. Ou então pode ser até tão grande que seja maior que a média, imagina. Aí daí mais 0, alguma coisa, que esse 0, alguma coisa, se for maior que 0,9, né? Esse erro aqui for mais do que 10% do que isso aqui, 0,9, maior que 0,1, desculpe, maior que 0,1, se isso aqui for mais que 10% disso aqui, então o resultado dessa conta aqui, dessa razão, vai ser maior que 10%, aí não te interessa. E já ficou muito grande. Está muito platicúrtica. Você quer ela mais leptocúrtica. Vamos? Você quer trabalhar com limite inferior. Aí tem gente que fala assim, ah, cara, o erro foi tão grande, o erro da minha... Olha só. O erro da minha amostragem foi tão grande que eu vou trabalhar com a média. Olha, a amostragem foi errada e o cara tá pegando a média de um dos 100 e cacetada mil que poderia. O que ele tá fazendo? Jogando na loteria. Dá para planejar uma coisa desse jeito? Não. Você quer um erro amostral pequeno. Você quer uma variação em torno da média menor do que 10%. Menor, quiçá 5%. Quanto mais perto, melhor. Desde que você não tenha cometido erro não amostral. Erro não amostral, aí já te dá um problema de imprecisão. Desculpa, imprecisão não. Inexatidão. Você pode até ter um erro pequeno, mas é inexato. Está apontando com a média para o outro lado. Não adiantou nada. Volta lá na calibragem, lá. Vem de novo. Eu só estou, vamos dizer, cercando por todos os lados. Tá beleza? Então tá, você dimensionou aqui T2, S2, aí eu quero T, você estabeleceu o nível de significância, a variância você obteve, e aí que você obteve na sua amostra lá quanto é que tá, e aí você pegou, eu quero só no máximo, que o erro, você quer no máximo 10% da média. Ou seja, você quer que esse erro aqui seja no máximo 10% da média. Você bota aqui 10% da média, eleva ao quadrado. Pronto, é o que você deduziu aqui. Então, N pode ser T2, S2 sobre 10% da média. Tá beleza? Aí você pode perguntar assim, mas peraí. Aquele que você
estava mostrando lá e que a gente vê frequentemente é N é igual ao coeficiente de variação ao quadrado, T2 é sobre erro ao quadrado. E você tinha falado N é igual a T2 S2 por E2. Não é isso? Não é isso mesmo, cara? Eu tô me incomodando aqui. Eu vou dar uma paradinha para limpar isso aqui que tá pegando.